Bom, deixa eu falar para vocês. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito sério aqui, que quando eu fiquei sabendo sobre a imunoterapia, eu fiquei realmente encantado, porque eu acho que é uma novidade boa para todos nós. Eu recebo aqui na Casa do Tribuna Dr. Tiago William Carnier Jorge, que é oncologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu fiquei realmente, como eu estava falando agora há pouco, encantado quando eu li sobre a imunoterapia. Para que tipo de câncer a imunoterapia pode ser utilizada? Então, Fábio, na verdade, a imunoterapia ela não é algo recente. A maneira como a gente aborda ela, que é algo recente, até foi o motivo do Nobel de Medicina desse ano, né? Certo. Desde o século passado, as pessoas já têm essa impressão de que o próprio sistema imune ataca o tumor. O problema é que as maneiras como a gente utilizava isso não eram muito efetivas. A gente utilizava alguns tipos de medicação que eram muito tóxicos, mas que não traziam benefícios para a maioria dos pacientes. Por exemplo, já na década de 90, a gente usava interleucina para melanomas e para tumores renais, e eles não funcionavam para a grande maioria das pessoas, mas tinham 2 a 3% dos pacientes que se curavam mesmo com doenças extremamente avançadas. Tá. Isso fez com que os pesquisadores cada vez mais investissem nessa área. E aí, na década passada, eles descobriram que, na verdade, o que o tumor costuma fazer, ele costuma se camuflar das células do corpo. Então, basicamente, ele começa a crescer e passa a mensagem para as células de defesa de que eu também faço parte do corpo. E, com isso, ele consegue se esconder do sistema imune. Tá. Eles descobriram moléculas aí que a gente conseguiu combater de uma maneira efetiva e, consequentemente, a gente tirou o freio do sistema imune e agora a gente tem resultados impressionantes. Para você ter ideia, no Brasil, a gente já está com a imunoterapia, esses checkpoint inhibitors, que são os novos, liberados para tumores de bexiga, tumores de rim, tumores de cabeça e pescoço. A gente está com eles liberados para melanoma. Provavelmente vamos liberar logo para outros tipos de tumores de pele, tumores mais raros, como tumores de células de Merkel. Então, assim, é uma infinidade de tumores em que a gente vai ver resultados bastante interessantes. Quer dizer, só para a gente entender, a imunoterapia, na verdade, então, ela dá uma ajuda, vamos dizer assim, para o sistema imunológico do corpo, para que o sistema imunológico identifique quais são as células cancerígenas e haja contra elas. É isso? Exatamente. Assim, bem simples, é isso? Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, na sua visão como oncologista, a imunoterapia vamos dizer assim, o futuro, pode ser considerado o futuro do tratamento do câncer? Na verdade, eu acho que nos anos passados, e eu digo nos últimos 2 a 3 anos, a imunoterapia a gente tinha muito mais esperança do que a gente tem hoje. Tá. Nós estamos descobrindo agora, com o uso da imunoterapia em maior escala, que alguns pacientes têm um benefício no início, mas depois a imunoterapia para de fazer efeito. O tumor ele descobre outras maneiras de se esconder do sistema imune e, consequentemente, a imunoterapia não é para todo mundo. Tá. A diferença é que de 2 a 3% que a gente tinha os benefícios anteriormente, hoje em dia a gente tem benefícios em 40%, 50% desses pacientes. Tá. Né? Principalmente em melanoma, em tumores de pulmão e assim por diante. Então, a gente cada vez mais vai descobrir para quem é a imunoterapia. E vale lembrar que a imunoterapia, apesar de ser um tratamento muito menos tóxico do que a maioria das quimioterapias que a gente tem, não é um tratamento completamente seguro. Ele também pode ter efeitos colaterais e efeitos colaterais muito graves. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção e a panaceia da medicina sempre vai ser: vamos tentar dar o remédio correto para a pessoa correta, porque a gente tem os melhores efeitos. Vamos falar sobre os pré-requisitos para se iniciar um tratamento de imunoterapia? Daqui a pouquinho. Olha, doutor, vamos falar um pouco sobre os pré-requisitos. Quem quer iniciar um tratamento de imunoterapia precisa exatamente de qual tipo de preparo? Na verdade, não existe um preparo específico, existe uma indicação específica. Tá. Praticamente todas as pessoas que têm os tipos de tumor onde a gente já tem provado que imunoterapia é efetivo podem fazer a imunoterapia. A única contraindicação que a gente tem absoluta é basicamente pacientes que têm algum tipo de doença autoimune, que a gente fala.
Tá. Tipo lúpus, pacientes que passaram por transplantes de órgão e usam medicações para baixar o sistema imunológico, para prevenir a rejeição do órgão. Mas até isso está mudando, porque alguns tipos de tumores dão, principalmente nessa população, e eles estão começando a ver que não é todo mundo que não se beneficia da imunoterapia, apesar de ter as doenças autoimunes. Um exemplo, nós estamos no Outubro Rosa, que é uma campanha em questão do câncer de mama. A imunoterapia atende a quem tem câncer de mama? Ainda não. Ainda Ainda não. é foco de pesquisa para um tipo específico de câncer de mama, que é o triplo negativo, principalmente, mas ainda nada que a gente possa, que seja palpável para uso. E quando que existe as contraindicações? Existe alguma contraindicação? Como eu disse, a principal contraindicação são as doenças autoimunes, porque a partir do momento que você tira o freio do sistema autoimune, você acaba acendendo novamente essas doenças, né? Então, por exemplo, pacientes que às vezes têm esclerose múltipla, pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico, ou, como eu disse, pacientes que passaram por transplante de órgãos, às vezes esses pacientes não podem usar imunoterapia. Vou ser mais específico, então, questão da idade. Por exemplo, tem o senhor e a senhora que me assiste lá, acima dos 70 anos, pode passar por imunoterapia? Pode passar por imunoterapia sim, não há uma contraindicação com idade. Na verdade, cada vez menos a gente olha a carteira de identidade do paciente e cada vez olha mais quão fit, o quão saudável esse paciente está. Porque hoje em dia a gente tem pacientes de 80 anos que são muito mais saudáveis do que pacientes de 60, por exemplo. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta sobre quem já tem câncer e que já vem fazendo os tratamentos convencionais, como a quimioterapia e a radioterapia. Elas podem fazer paralelamente ou o trabalho da imunoterapia somente ela? Podem. A maioria das indicações que a gente tem no Brasil hoje são de imunoterapias isoladas e geralmente pós-falha dos primeiros tratamentos. Tá. Então, às vezes, o paciente com câncer de pulmão que fez uma quimioterapia, a primeira quimioterapia não foi efetiva, a maioria dos pacientes pode passar por uma imunoterapia em seguida. Os novos trabalhos, e no Brasil a gente já tem uma indicação de quimioterapia junto com imunoterapia, estão mostrando que parece que a adição desses tratamentos é efetivo em algumas indicações. Então, por exemplo, hoje em câncer de pulmão, o paciente que tem um câncer de pulmão diagnosticado, um dos tratamentos que pode ser proposto para ele é o uso de quimioterapia junto com a imunoterapia. Elas parecem se somar no efeito. Quer dizer, eu reduzo um pouco a questão da quimioterapia ou basicamente não é uma regra, tem sempre que olhar caso a caso? Na verdade, não é uma regra. Basicamente, a gente está começando a aprender que existem tumores que são mais imunorresponsivos, são mais sensíveis à imunoterapia do que outros. Existem, por exemplo, cânceres de pulmão com mutações específicas que a imunoterapia parece não funcionar e que a quimioterapia ainda parece ser a melhor opção. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre a chance de cura? Vamos. No caso da imunoterapia, de optar por uma imunoterapia, um tratamento nesse sentido, qual que é a chance, numa escala de 0 a 100, do paciente ficar curado? É muito difícil a gente chegar a essa conclusão. Cada vez menos a gente fala em cura e cada vez mais a gente fala numa coisa chamada remissão de longo prazo. Tá. Principalmente porque quando a gente fala em cura, alguns pacientes entendem que nunca mais o tumor pode voltar e eles perdem o acompanhamento, que é muito importante. Entendi. Mas, por exemplo, em melanoma, que é onde a imunoterapia até hoje mostrou o melhor efeito, em alguns trabalhos, 40% dos pacientes estavam ou com a doença completamente parada há mais de 3 ou 5 anos, ou com a doença que tinha sumido nesse tempo. Então, a gente está falando de 2% subindo para 40%. É lógico que com um longo prazo a gente vai ver mais resultados em outros tumores. Mas hoje a gente não pode falar propriamente em cura, mas a gente está vendo resultados nunca antes vistos em alguns tumores. Quer dizer, o tratamento permite que você, muitas das vezes, pare o crescimento daquele tumor e regrida também. Exatamente. Quer dizer, exatamente. O resultado depende muito de cada caso. Exatamente. Mas existe a possibilidade de se ter um paciente com imunoterapia 100% curado? Existe. Existe essa possibilidade. Por exemplo, em melanoma, nos trabalhos iniciais da imunoterapia mais moderna que a gente tem, 20% dos pacientes o tumor sumia completamente. Vamos falar um pouquinho da eficácia, então? Vamos. Daqui a pouquinho. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, principalmente dos resultados, né, que nós encontramos aqui, das pessoas que fazem esse tipo de tratamento. A eficácia desse tratamento, ela está relacionada
ao tipo de câncer ou, assim, de uma maneira geral, nós podemos perceber que as pessoas que fazem imunoterapia, elas têm uma qualidade de vida melhor? Ela está muito relacionada ao tipo de câncer. A gente sabe que tem tipos de câncer que eles, independente do sistema imune, eles acabam crescendo. Então, a imunoterapia parece não ter papel nesses tumores. Por exemplo, um tumor que é muito frequente, que é o tumor de intestino, um dos mais frequentes no mundo, a imunoterapia ela só tem benefício em 2 a 3% desses pacientes. E tem benefício em uma população específica, que tem uma mutação e assim por diante. Então, não é para todo mundo que a imunoterapia é eficaz. Existem outros tumores que dependem muito do sistema imune. Eles dependem de se esconder muito do sistema imune para poder crescer. Melanoma, tumor de rim, agora parece que o tumor de fígado, a gente vai ter resultados bastante interessantes saindo por aí. E parece que aí sim a imunoterapia tem uma eficácia bastante grande. Provavelmente a gente vai ver cada vez mais pessoas utilizando dela. Vamos às perguntas dos telespectadores? 11 95033 6870. Lembra, mensagem por escrito e também colocando seu nome e a localidade onde você está falando. O Jean escreve para a gente, diz: Fábio, boa noite, doutor. A imunoterapia é somente para tratamentos de câncer ou tem também para outras doenças, como, por exemplo, ele escreve aqui um nome que eu não sei se eu vou falar correto, é síndrome de Sjögren, é isso? Síndrome de Sjögren. Sjögren. Na verdade, a imunoterapia, a síndrome de Sjögren é uma doença causada pelo sistema imune. Então, o que a gente utiliza como imunoterapia no câncer, que é aumentar a ação do sistema imune, provavelmente vai ser ruim para a síndrome de Sjögren. Tá? Mas imunoterapia, na verdade, ela é uma palavra muito ampla. Existem remédios que são anticorpos e que são considerados imunoterapia, na verdade imunobiológicos, e podem ser utilizados por doença autoimune. Mas a imunoterapia que a gente fala de câncer hoje, provavelmente ela vai ser mais utilizada quando você precisa aumentar o sistema imune e não diminuí-lo. Boa noite, Fábio e doutor. Meu nome é Rita, eu sou paciente oncológica do BP. Uma pergunta para o doutor. Eu tive câncer de mama triplo negativo, fiz químios, cirurgia e radioterapia. E agora não tomo mais nenhum remédio, mas sempre fica o medo do câncer voltar. A imunoterapia pode ser indicada também para o triplo negativo? Como eu disse antes, a imunoterapia para triplo negativo ainda é objeto de estudo. Ela parece ter resultados promissores, mas a gente não consegue afirmar absolutamente nada. Tá? Então, hoje em dia, a gente não tem indicação de imunoterapia para câncer de mama, a não ser em algum protocolo experimental, não necessariamente na prática clínica normal. Eu vou estender um pouquinho a pergunta dela. Eu vejo que também, não só a questão do câncer de mama, que ela fez a pergunta, mas também, por exemplo, há pessoas que já fizeram um tratamento, como o caso dela, pode se tornar a imunoterapia algo preventivo ou não? Em alguns casos, sim. O que a gente tem de pacientes que já fizeram o tratamento e tomam a imunoterapia com o intuito de diminuir a chance do tumor voltar, a gente só tem isso em câncer de pulmão hoje aprovado no Brasil. O resto é praticamente experimental. E existe a possibilidade em melanoma de se utilizar a imunoterapia como uma diminuição da chance do tumor voltar. Então, pacientes que às vezes têm um melanoma mais avançado, mas que ainda não gerou metástases, eles são operados e você faz a imunoterapia e você diminui a chance do tumor voltar. Ok. Boa noite, Fábio e doutor. Aqui é a Alda. A imunoterapia é eficaz para câncer de ovário? Paciente de 81 anos de idade. Ainda protocolos de pesquisa, a gente ainda não tem aprovado em lugar nenhum do mundo imunoterapia para câncer de ovário. O câncer mais comum, que é o adenocarcinoma. Boa noite, Fábio. Eu tenho um caso raro, que são 2 tipos de câncer, LLC e mieloma. Existe a possibilidade de usar a imunoterapia? Então, no Brasil a gente ainda não tem aprovado uma imunoterapia para mieloma. Na verdade, o que a gente tem é um outro tipo de imunoterapia que é mais moderno e, por enquanto, apenas, se eu não me engano, só nos Estados Unidos está aprovado, que é o CAR T-cell, que a gente fala. É uma imunoterapia um pouco mais complexa. Você tira as células do paciente e, de uma engenharia genética, você retreina as células do paciente para atacarem o tumor.
Então, isso está aprovado nos Estados Unidos. É bem provável que logo isso seja aprovado no Brasil, mas ainda não é possível fazer esse tipo de tratamento no Brasil, porque depende de uma logística muito grande. Então, esse tratamento no Brasil só se tiver em protocolo de pesquisa, que eu não sei se está aberto ou não atualmente. Ok. Nós temos uma pergunta que vem lá de Recife. Um beijo carinhoso a vocês aí. A Daniela Sobral pergunta: doutor, até que idade a imunoterapia tem resultado positivo no câncer de pele, por exemplo? Então, depende do câncer de pele, tá? O câncer de pele hoje, que a gente tem melhores resultados da imunoterapia, é o melanoma. A gente tem alguns trabalhos mostrando que ele pode vir a ser efetivo para outros tipos de câncer de pele também, mas ainda muito inicial. Apenas um remédio foi aprovado nos Estados Unidos recentemente, até essa semana, se eu não me engano, para um tipo de câncer de pele, que é o espinocelular. Mas, como eu disse, para nenhum tratamento oncológico, na verdade, existe um limite de idade. O que existe é o que a gente chama de performance desse paciente. Então, se esse paciente é um senhor, uma senhora de 85 anos, mas extremamente saudável, que tem uma qualidade de vida muito boa, se desloca, é independente, esse paciente provavelmente tolere muito bem a imunoterapia. Já se você tem um paciente que, mesmo que tenha 30 anos de idade, encontra-se extremamente doente e fragilizado, o risco de malefício da imunoterapia é muito maior do que benefício. Então, na verdade, não é a idade que conta. O que conta é o performance que esse paciente tem. Tem uma pergunta muito interessante que vem de Barretos, São Paulo. Boa noite, Fábio, doutor. A minha esposa tem o angiosarcoma epitelioide. É isso? Eu falei direito? Já na segunda quimioterapia ela está. A imunoterapia pode ser usada nesse caso? Quem pergunta é Salis. Ainda a gente também não tem nenhuma aprovação de imunoterapia para sarcomas no geral. O angiosarcoma é um tipo de sarcoma, mas a gente não tem nenhuma aprovação. É agressivo, doutor? É bastante agressivo. É bastante agressivo, mas a questão é que não existe ainda só protocolos de pesquisa sendo feitos, e principalmente fora do Brasil, para esses tipos de tumor. A Adriana de São Paulo está perguntando se a imunoterapia pode ser usada para tratar meningioma. Não, o meningioma não parece ser responsivo à imunoterapia. A grande maioria dos meningiomas é considerado, na verdade, um tumor benigno. Apenas uma parte pequena dos meningiomas são tumores malignos. Então, a imunoterapia atualmente não parece ter resultados em meningioma. Na verdade, nem está sendo muito estudado para meningioma. Doutor Tiago William, obrigado pela sua presença. Foi, assim, super esclarecedor. E é muito importante a gente falar sobre esse tema, que muitas emissoras nem sequer tocam nesse assunto, e tem muitas pessoas que conheceram imunoterapia através do nosso programa e da sua entrevista. Muito obrigado por ter vindo, viu? Foi um prazer estar aqui, Fábio. Olha, eu quero passar os contatos do doutor. 11 São Paulo, 3505-6616 é o telefone. 11 São Paulo, 3505-6616. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente, viu?